Oi, eu sou a Carol. Posso te contar um caso? Quando a morte de Matthew Perry foi anunciada, muita gente se surpreendeu. Mas esse desfecho trágico para de ser tão surpreendente assim quando a gente coloca a vida dele em ordem cronológica. Antes de começar, já se inscreve no canal e deixa seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer e a gente consegue trazer para você mais casos como esses, completinhos e sem sensacionalismo, só com o que interessa mesmo da história. Matthew Langford Perry nasceu em 19 de agosto de 1969 nos Estados Unidos e dentro de uma família que tinha raízes no entretenimento. Ele era filho de John Benet Perry, um ator famoso de Hollywood, e de Suzanne Morrison, que era um jornalista canadense que trabalhava com política. Ainda criança, os pais do Matthew se divorciaram, o que trouxe mudanças muito bruscas ali na rotina dele, como acontece com qualquer criança quando seus pais se separam. Ele passou a viver com a mãe no Canadá, enquanto o pai estava buscando ali se fortalecer dentro da carreira dele, já em Los Angeles. A título de curiosidade, inclusive, a mãe do Matthew, durante um período ali após a separação, trabalhou como secretária de imprensa do até então primeiro-ministro Pierre Trudeau. Nesse mesmo período, o Matthew então alternava ali bastante entre os dois países, né, Canadá e Estados Unidos, porque ele vivia com a mãe dele e visitava bastante o pai. Durante a infância, ele estudou em duas escolas, na Rockcliffe Park Public School e depois na Ashbury College, em Ottawa. Foi nesse contexto familiar meio atribulado e dividido que ele estava vivendo ali durante a infância que ele descobriu uma paixão precoce, o tênis. Então, ainda criança, ele começou a jogar tênis e isso se tornou parte ali diária praticamente, fazia parte da rotina dele. Ele treinava bastante, ele conciliava os treinos que eram bastante intensos com a vida escolar dele. E durante a adolescência, ele já competia em torneios ali estaduais de Ottawa. Essa paixão dele pelo tênis, posso dizer que perdurou aí a vida toda dele, mas não foi algo que ele decidiu seguir profissionalmente, como a gente sabe. Então, no fim da adolescência e início ali da vida adulta dele, por volta dos 18, 20 anos de idade, ele decide abandonar o tênis e começa a pensar na atuação como carreira. Ele já tinha bastante contato com o meio artístico por causa do pai, que era ator, e ele aprofundou esse contato por causa das visitas que ele fazia para o pai dele lá em Los Angeles. Então, essa combinação da desistência dele pelo tênis profissional e o caminho aberto que ele tinha ali para Hollywood através do pai dele, fez com que ele decidisse largar de vez o tênis profissional mesmo e focar na carreira dele de ator. Então, no final dos anos 80 ali, já no começo da vida adulta dele, o Matthew decide se mudar para Los Angeles para tentar angariar essa carreira aí em Hollywood. Mas foi só lá pelo fim dos anos 80, início dos anos 90, que ele começou a conseguir os seus primeiros papéis. Nessa época ele ainda não fazia tantos testes, não era chamado para tantos testes, mas ainda assim ele conseguiu participar de algumas séries que a gente conhece o nome até hoje. Entre elas, Charles in Charge, Silver Spoons e Beverly Hills 90210. Na maioria dos casos, essas participações dele, inclusive nessas séries, eram participações pequenas, não muito relevantes, ou em alguns casos uma participação de 1 ou 2 episódios só, e aí o personagem já saía. Mas esses pequenos papéis que ele teve ali durante esse período serviram para mostrar para todo mundo ali de Hollywood que ele era alguém que tinha um potencial. Esses trabalhos não fizeram com que ele tivesse reconhecimento ou fama imediatos ali, mas fizeram com que o nome dele ficasse conhecido e falado entre os diretores de elenco pelo carisma dele. Então, em 93, aos 23 anos, ele é escalado para o piloto de um sitcom. O nome desse sitcom era Lex 2194 e para ele, na época, pareceu que era uma oportunidade muito boa.
Por contrato, enquanto ele estivesse gravando, ele não poderia participar mais de nenhum teste. Logo tudo veio abaixo. Essa série foi cancelada e ele voltou a fazer testes ali em Hollywood. Calhou de ser no mesmo período em que os diretores ali, os criadores de Friends, começaram a definir o elenco. Eles já conheciam o Matthew de outros projetos e acabaram chamando ele para fazer parte de Friends. Inclusive, já durante os testes ali de elenco, o personagem do Chandler, né, ele já foi ajustado para caber dentro da personalidade do Matthew. Então, irônico, carismático e também muito engraçado. Friends estreia em 1994, quando o Matthew tinha 24 anos, e como a gente sabe, era o início de uma era. O elenco principal era formado por Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc e David Schwimmer, que tiveram uma química ali instantânea. Matthew, inclusive, criou uma amizade muito próxima ali com o LeBlanc. Eles se encontravam fora das gravações também, ficaram amicíssimos. A série, como a gente sabe, explodiu, virou uma coisa assim enorme, fama absurda e uma influência cultural que reverbera até hoje. Um sucesso mundial com milhões de espectadores. As gravações eram feitas dentro do estúdio da Warner Bros. Lá em Los Angeles e tinha plateia ao vivo, o que era bem desafiador para a época. As jornadas eram longuíssimas, muitas das vezes eles tinham que atravessar a madrugada gravando, se, por exemplo, tivesse que adaptar o roteiro de última hora. Uma jornada bastante exaustiva e que acabou por moldar a carreira dele. Logo nos primeiros anos de muito sucesso, o Matthew estava gravando um filme de jet ski e acabou sofrendo um acidente. Nesse acidente, ele lesiona a coluna gravemente, o que acarreta em dores crônicas que acompanharam ele para o resto da vida, e foi aí que se deu o início de uma situação gravíssima de dependência. De início, para tratar dessa dor crônica que ele ficou na coluna, ele começou a usar remédios fortíssimos que eram prescritos pelos médicos dele na época, mas que, como ele mesmo contou em diversas entrevistas alguns anos depois, foi o início desse ciclo de vício na vida dele. Com a rotina exaustiva que ele tinha por causa das gravações não só de Friends, mas também de outros projetos paralelos, esse uso de analgésico começa a ficar descontrolado e aumenta, assim, gradativamente. Já no fim, ali no finalzinho dos anos 90, ele já começa a mesclar esses medicamentos com bebida alcoólica e o uso de outras substâncias. No finalzinho ali dos anos 90, ele já alternava esses períodos de gravação da série com internações que eram bem frequentes em clínicas de reabilitação para tentar tratar aí desses vícios. E não demorou muito para a conta chegar referente a todo esse abuso de substância, de álcool e de remédio. Pulando ali já para os anos 2000, o Matthew ele já tinha 30 anos de idade e ele foi internado com um caso gravíssimo de pancreatite relacionado diretamente ao abuso de substância. Daí para frente, a saúde dele degringolou bastante. Em 2001, ele passa cerca de 65 dias internado na clínica Hausenden Foundation, uma referência ali em dependência química do país, focando na sua recuperação, e após esse tratamento ele volta às gravações de Friends. Como a gente sabe, Friends termina em 2004, depois de 10 temporadas assim, estrondosas. O Matthew tinha 34 anos quando Friends termina, e isso afetou a rotina dele grandemente. Imagina só, você trabalha com a mesma coisa, tendo a mesma rotina e fazendo as mesmas coisas durante praticamente uma década. E de repente, isso não existe mais. A perda dessa rotina trouxe um vazio difícil de reparar. Com o fim de Friends, o Matthew até volta a trabalhar em outros projetos paralelos e alguns desses projetos até que fazem bastante sucesso.
Durante esse período, inclusive, ele continua tendo recaída em relação ao vício dele e ele continua tentando se tratar. Então era um ciclo de muitos altos e baixos. Em 2022, então, aos 52 anos, o Matthew publica a sua autobiografia. O livro relata décadas de dependência química, internações e problemas de saúde, com detalhes muito honestos e dolorosos, inclusive. Essa publicação dele teve grande repercussão e trouxe detalhes sobre a vida do Matthew que muitos fãs e muita gente que o admirava não fazia ideia e desconhecia completamente. Em seus últimos anos, tentando tratar esse problema que ele tinha com a dependência de substância, ele iniciou um tratamento experimental com cetamina, buscando também alívio para o que foi diagnosticado ali como uma depressão. Esse era um procedimento legal, inclusive, realizado em ambiente clínico e era recomendado para quando outros tratamentos tivessem já sido testados e não fizessem efeito mais. Por causa do extenso histórico do Matthew com dependência, que a gente nesse ponto já conhece, os riscos desse tratamento para ele eram grandes. Mas durante esse período, todo mundo achava que estava tudo bem, que as coisas talvez fossem ficar bem com o Matthew. Não era uma preocupação, ninguém estava prestando muita atenção. Pouco antes da tragédia acontecer, inclusive ali nos meses que antecederam a morte dele, ele era visto bastante em público, era ativo nas redes sociais e ele parecia bem, sinceramente. Externamente, quando a gente olhava para ele, não havia nenhum sinal de crise iminente, sabe? Em 28 de outubro de 2023, o Matthew é encontrado inconsciente na sua mansão em Los Angeles, dentro de uma banheira. Não foram encontrados sinais de violência ou de crime. Meses depois, em dezembro já de 2023, o Instituto Médico Legal liberou os laudos do Matthew para conhecimento público, esclarecendo o que aconteceu. Causa da morte: efeitos agudos da mistura da cetamina com alguns outros fatores de saúde, como a doença arterial e a presença de outros medicamentos prescritos para ele no corpo. A morte dele foi classificada como acidental, sem intenção criminosa. A morte do Matthew Perry foi o resultado de um histórico longo e documentado de problemas de saúde e dependência química, acumulados ao longo de décadas. Uma jornada de altos e baixos que a gente assistiu acontecer de longe. Esse caso não é um caso criminal, ele é uma sequência de eventos que mostram pra gente a complexidade da vida humana. Mas, além de todos esses fatos que eu tô comentando com vocês agora, o Matthew não deixa só pra trás um legado em Friends. Ele também deixa pessoas que o amavam. Os colegas de Friends, que eram como uma família para ele, prestaram tributos. E eu vou ler algumas das frases que me marcaram para vocês. Matthew era um dos meus melhores amigos. Ele era hilário, talentoso e generoso. Sinto falta dele todos os dias. Ele lutou bravamente contra seus demônios. Matthew era o coração pulsante de Friends. Essas palavras, elas nos lembram que o legado de alguém vai muito além do como aquela pessoa é conhecida, vai muito além da fama. Matthew nos mostrou que, além de toda a fama de Friends, havia ali lutas reais de uma pessoa real que batalhava contra vícios, contra a depressão, contra coisas que a gente nem sabe. E que falar abertamente sobre esses problemas pode ajudar outras pessoas a enfrentarem ou tentarem enfrentar eles também. O Matthew falava sobre esses problemas abertamente e tenho certeza que ele ajudou muita gente a, pelo menos, buscar tratamento para os seus próprios problemas. Esse foi o caso Matthew Perry. Não esqueça de deixar um like, se inscrever no canal se você não é inscrito ainda. Se você gostou desse vídeo, compartilha com alguém que você acha que vai gostar também. Nos vemos numa próxima, então.